No vídeo que está indicado aqui, série de Fourier, uma introdução, utilizamos o seguinte exemplo. Imagine que exista um conjunto de oscilações, que no caso aqui indiquei como cossenos, todos dentro de um mesmo saco, e eles não são iguais, essas oscilações, mas elas têm alguma coisa em comum, elas fazem parte de uma família harmônica. Isso significa que as frequências dessas oscilações são todas múltiplas inteiros de uma única frequência, que chamamos de frequência fundamental, e que aqui está indicado por ômega zero. Muito bem, se tomarmos qualquer combinação dessas frequências e somarmos, ou melhor, somarmos todas elas com pesos que podem ser diferentes, amplitudes diferentes, inclusive fases diferentes, o resultado será um sinal periódico, e se esse somatório incluir a frequência fundamental ômega zero, o sinal resultante também terá período 2π sobre ômega zero, ou seja, a sua frequência fundamental também será ômega zero. Bom, isso que foi falado de maneira mais ou menos prosaica nesse vídeo será formalizado no presente vídeo por uma expressão que chamamos da equação de síntese em tempo contínuo. Okay? E faremos um pequeno ajuste para termos uma equação com uma característica um pouco mais geral, inclusive mais elegante. E essa mudança, esse ajuste, será o seguinte: ao invés de falarmos em termos de oscilações nas suas formas cossenoidal, senoidal, faremos isso utilizando exponenciais complexas. Okay? Agora, claro que essas coisas estão relacionadas, né? Eu posso substituir uma função cossenoidal por duas exponenciais complexas, uma função senoidal por duas exponenciais complexas. Então, nós vamos escrever a equação de síntese em tempo contínuo utilizando as exponenciais complexas da seguinte maneira. Um sinal, supomos um sinal x de t, então um sinal contínuo, e a única consideração específica que a gente faz aqui é que esse sinal é periódico e ele tem frequência fundamental ômega zero, o que significa que seu período é 2π sobre ômega zero. O período fundamental desse sinal é esse daí. Muito bem. A equação de síntese em tempo contínuo diz que podemos sintetizar esse sinal x de t somando, e essa soma pode ser uma soma eventualmente infinita, de exponenciais complexas. Agora preste atenção, frequências múltiplas da frequência fundamental. Isso torna esse conjunto de exponenciais parte desta família de frequências harmônicas. Okay? E nesse somatório, nessa combinação de ingredientes de frequências harmônicas, nós permitiremos que elas apareçam com pesos diferentes, que eu estou indicando aqui por constantes AK. E como veremos nos próximos dois exemplos, se AK for um número real, esses componentes entram com a mesma fase, mas se eu permitir que AK seja um número complexo, essas componentes entrarão com fases diferentes de zero. Okay? Mas de qualquer maneira, a equação de síntese em tempo contínuo está aqui e ela é extremamente elegante, muito útil, e ela serve para sintetizar qualquer sinal periódico, dado que tenhamos esses coeficientes AK. Muito bem, então vamos resolver esse exemplo, é o exemplo 3.2 do livro Oppenheim-Wilski. Nesse caso, a equação de síntese está representada aqui e os coeficientes As para o sinal a ser sintetizado foram dados. E aqui vemos que AK é igual a zero para todo K
colocar assim, módulo de K é maior do que 3. Ou seja, os únicos A's diferentes de 0 estão aqui. Significa que podemos reescrever esse sinal correndo K de menos 3 a 3, dos seus respectivos pesos que foram dados, vezes as componentes harmônicas, ω0t. Observem que essas componentes são os ingredientes do sinal. Esses A's trazem as quantidades e as fases desses sinais, dessas componentes. Muito bem, se nós formos agora fazer essa conta, vamos fazer a substituição, vamos começar esse somatório do centro dele quando K for igual a 0. Então, quando K for igual a 0, temos A0 foi dado é igual a 1, vezes E elevado a J0, portanto, é 1. Agora, nós vamos pegar esse somatório aos pares, para K igual a menos 1 e 1. Então, se K for igual a 1, e logo depois vamos pegar o menos 1, nós vamos utilizar esses coeficientes. Como eles são iguais, eu já posso colocá-los em evidência. Tá? Então, esses vão ficar em evidência. Aí fica E elevado a J, K é igual a 1, então ω0t, mais agora o outro, K é igual a menos 1, então menos J ω0t. Mais, agora para K igual a 2 e menos 2, usaremos essa linha. Em evidência o meio, E elevado a J2 ω0t, mais E elevado a J menos 2, então menos 2 ω0t. E por fim, para K igual a 3 e menos 3, usaremos essa linha. É constante o coeficiente 1 sobre 3, é elevado a J 3 ω0, ao K igual a 3, 3 ω0t, mais é elevado a J, K igual a menos 3, então menos 3 ω0t. E aqui nós usaremos aquela relação que mostramos na imagem anterior, em que, por exemplo, esta parte entre colchete, isso aqui nada mais é do que 2 vezes cosseno de 2 ω0t. Aqui é 2 vezes cosseno de ω0t e aqui 2 vezes cosseno de 3 ω0t. Portanto, o sinal sintetizado por fim é 1, mais, como isso aqui é 2 cosseno, já vou cancelar o 2 com 1/4, vai ficar 1 sobre 2 cosseno de ω0t, mais esse 2, cancelando com esse 2, aqui só sobrou cosseno de 2 ω0t, mais 2/3 cosseno de 3 ω0t. Fechou o sinal, vemos a componente fundamental, a segunda harmônica, a terceira harmônica e o valor médio, o valor DC, o offset. Esse é dado sempre pelo coeficiente A0. Observe, por fim, que as 3 componentes cossenoidais têm fase nula. Isso é consequência desses coeficientes todos serem coeficientes puramente reais. Esses coeficientes são chamados os coeficientes da série de Fourier. A partir deles conseguimos sintetizar o sinal, nesse caso necessariamente um sinal periódico, com o período 2π sobre ω0, uma vez que ω0 é a frequência fundamental. Muito bem, vamos encerrar esse vídeo com o próximo exemplo. No próximo exemplo teremos aqui coeficientes complexos. Isso significa que podemos esperar fases diferentes de 0 nas componentes cossenoidais a serem somadas. Então está aqui o exemplo. O exemplo também consiste de 3 componentes, portanto esse somatório só vai correr em 3 valores de K, né? K igual a 3, no caso 7, né?
que começa em menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Muito bem, então vamos fazer como fizemos na transparência anterior. Então observe que agora os coeficientes são coeficientes complexos. Eles foram dados na sua forma polar. Então módulo e fase. Então vamos lá. Começar do meio do somatório, K igual a 0. A0 é 1, foi dado. Para K igual a 1 e também para K igual a menos 1. Então nós vamos pegar essa linha. O que a gente tem de comum? É apenas o 1/4. E agora teremos, para K igual a 1, é elevado a Jπ sobre 2. Então, observe, 1/4 vezes isso é o A1. Estou fazendo o caso de K igual a 1. É elevado Jk igual a 1, ômega 0t, mais é elevado a menos Jπ sobre 2, esse daqui, vezes, para K igual a menos 1, é elevado a menos J ômega 0t. Okay? Da mesma maneira, para o caso de K igual a 2 e menos 2, temos isto, a única parcela em comum é o meio, agora é elevado a Jπ, é elevado a J2 ômega 0t, mais é elevado a menos Jπ, é elevado a menos J2 ômega 0t. E por fim, a terceira harmônica, será que eu vou conseguir exprimê-la aqui nesse cantinho? Vou tentar. 1 sobre 3 é elevado a J2π, é elevado a J, terceira harmônica, 3 ômega 0t, mais é elevado a menos J2π, elevado a menos J3 ômega 0t, porque o K aqui é menos 3. Perfeito. Agora, observe que isso daqui é uma oscilação cossenoidal da seguinte maneira. Eu posso colocar isso no seguinte formato. Deixa eu fazer diferente. Eu vou colocar isso aqui no cantinho para não ter que fazer para os três. Convencer vocês disso aqui. Essa parcela aqui eu posso escrever assim, 1 sobre 4, que multiplica. Agora, colocando tudo dentro do mesmo mesma base coloco o J em evidência e fica assim, ômega 0t mais π sobre 2. Olha a fase aparecendo aqui. Mais é elevado a menos J. Isso em evidência, ficou ômega 0t mais π sobre 2. Portanto, isso daqui é 2 vezes, então 1 sobre 4, 2 vezes cosseno de quê? Do que está aqui nesse parênteses. Ômega 0t mais π sobre 2. É isso aqui. Okay? Então, fazendo isso para cada um desses termos que estão aqui nos colchetes, então, o resultado desse sinal é 1 mais, então aqui já pega aqui, o 2 vai cancelar aqui, vai ficar 1 sobre 2, cosseno de ômega 0 t mais π sobre 2, mais meio com 2 vai cancelar, vai ficar 1, cosseno de 2 ômega 0 t mais π, okay? E por fim, 2/3 de cosseno 3 ômega 0t mais 2π. Então, observe que agora apareceram fases, e é claro que a gente pode fazer algum tipo de simplificação. Então, por exemplo, esse termo daqui, como a fase 2π, isso aqui nada mais é do que cosseno de 3 ômega 0t. Né? Esse daqui, como a fase π, nada mais é do que menos cosseno de 2 ômega 0t. Então, esse tipo de simplificação sempre é possível, mas não é o ponto principal. Okay? Então,
o que eu quero ressaltar para vocês nesse exemplo são duas coisas. Primeiro, quando os coeficientes da série de Fourier forem complexos, então é possível mexer nas fases também. O módulo dos coeficientes altera a amplitude dos cossenos e a parte imaginária, não, a fase, melhor dizendo, né, a fase dos coeficientes altera imediatamente a fase das oscilações cossenoidais. Agora, observem vocês que foi possível juntar esses pedaços para formar um cosseno, né, no caso aqui um cosseno, aqui outro, porque estes coeficientes eles têm uma certa simetria. Se observarem, aqui nós podemos escrever que AK é igual a A menos K conjugado. Esta é uma condição necessária sobre os coeficientes da série de Fourier para que seja possível, ao final de somar tudo, ter um sinal que seja um sinal real. Observe, eu não tenho parte imaginária no resultado. Então, esta é a condição para que o sinal resultante da equação de síntese seja um sinal real.